Vamos ver o alfabeto para nós esclarecermos algumas questões a respeito do alfabeto aramaico. Eu não sei se eu já falei, mas, na verdade, o alfabeto que nós usamos no hebraico não é um alfabeto hebraico. Se você prestar atenção, nunca houve, na verdade, um alfabeto hebraico na história da língua hebraica. Houve sempre um empréstimo de outros alfabetos. Então, lá no hebraico mais arcaico, o que se usava era um alfabeto proto-cananeu, né, ou proto-fenício, ou proto-semítico, como alguns dizem também. Então, o proto-semítico, lá nas minas de turquesa da Península Ibérica, Península do Sinai, não tem nada a ver com a Península Ibérica. Na Península Ibérica tinha outros alfabetos também. Mas na Península do Sinai, nas minas de turquesas egípcias, achou-se um alfabeto proto-semita, ou proto. Aí depois um proto-cananeu, né, que era também um proto-fenício. Esse alfabeto foi usado pelos hebreus, foi usado pelos moabitas, foi usado pelos fenícios e era também usado pelos hebreus. Tá? Então, era um alfabeto comum. Isso não é novidade, porque os sumérios inventaram as sinais cuneiformes que depois foram adaptados pelos assírios, né? Esses sinais foram adaptados por outras línguas, até mesmo a língua completamente afastada do semítico, como o persa, também usou um sistema silábico cuneiforme. Então é comum na história, como hoje nós temos o alfabeto latino usado pelas mais diferentes línguas do mundo. Isso aconteceu também. O alfabeto, então, não era propriedade de um povo só, vários povos compartilhavam este mesmo alfabeto. Então, quando a gente fala o alfabeto hebraico, que a gente chama de quadrático, porque ele tem uma forma que se encaixa num quadradinho, ele é, na verdade, um alfabeto aramaico, ou assírio-babilônico quadrático. Então, esse alfabeto usado no período persa, ele era uma adaptação já da língua babilônica com o assírio, e ele foi usado também por vários grupos. Então, lá no Egito se usava esse alfabeto, então nós temos o aramaico egípcio, nós temos o aramaico na região de Israel, tem esses alfabetos de vários períodos que foram emprestados aí por vários povos também. Na tradição manuscrítica, você vai até encontrar uma mistura do paleo-hebraico com o quadrático. Por exemplo, muitos escribas escreviam no alfabeto quadrático, assírio-babilônico, só que quando chegava no nome sagrado, né, no tetragrama, eles usavam a escrita paleo-hebraica para dar um sentido de sacralidade ao texto. Até mesmo textos em grego, de tradição judaica, escreviam em grego e quando chegava o nome sagrado, né, o tetragrama, eles escreviam com os caracteres paleo-hebraico, ou um fenício, né, um hebraico arcaico, por entender assim a sacralidade do nome. Então, quando estudamos o aramaico, estamos estudando o mesmo alfabeto. Se eu estiver alfabetizado em hebraico, você está também alfabetizado em aramaico. A pequena diferença na vocalização é que o hebraico não usa as vogais brevíssimas em consoantes não guturais. O aramaico usa. Então, vamos ver aí as guturais. Então, o aramaico usa mesmo em consoantes que não são guturais as vogais brevíssimas, né? Que são as hatef, hatef patar, hatef segol e o hatef kamet. Então, vamos ver também essas, para quem não está acostumado, a gente vai ver essas sinais vocálicos, tá?
Então, esses alfabetos eram muito complicados. Não eram propriamente alfabetos, eram silabários que misturavam fonemas com sílabas e com ideogramas, que são desenhinhos lá, uns caracteres que já perderam o seu significado original e passam a significar palavras inteiras. Então, quando ali o proto-cananeu, o proto-semítico começou a tomar conta da região, obviamente que muitos adaptaram as suas línguas para esses alfabetos. E aí se tornou mais fácil o aprendizado com 22 letras, que é o alfabeto hebraico, o fenício e o paleohebraico também, você consegue escrever qualquer coisa, né? Então imagina que no acadiano tinha 4.000 símbolos que significavam palavras fora os fonemas, né? No egípcio também cerca de 4.000 símbolos, fora os fonemas. Aí que tem pessoas aí que também estão estudando egípcio, né? Não sei, alguém falou isso. Você vê que o egípcio tem que marcar, você vai escrever gato, você põe o gato na frente, depois põe o fonema para o cara saber que era para ler gato. Aí você mistura o símbolo com fonética, com sílaba. Era muito complexo. Aí o alfabeto é um milagre, né? Ou agora o cara tem 22 sinais, em Ugarit tinha 30 sinais. Mas com 30 sinais você já consegue escrever qualquer palavra. Então é uma espécie de nova tecnologia da antiguidade para escrever. E aí o alfabeto dominou o mundo mesmo. Então, o hebraico e o aramaico usam o mesmo alfabeto, tanto na antiguidade quanto depois do cativeiro também. Então, eu peguei aqui, tem esse site, quem gosta de linguística, história da língua, de alfabetos diferentes, esse site chama Omniglot, ele tem vários alfabetos, né? E tem até um trechinho de pronúncia. Você acha também na Wikipedia, os trechinhos com a pronúncia das línguas, é muito interessante. Esse que está mais em negrito, lembrando que o alfabeto hebraico é da direita para a esquerda, tá? Então a escrita. Ah, professor, é ao contrário? Não, não é ao contrário, é da direita para a esquerda. Então você começa a ler da direita para a esquerda. E essa parte primeira aqui, deixa eu ver se eu consigo apontar. Essa parte primeira, né, essa primeira linha, é a forma mais arcaica que o alfabeto utilizava, tá? Essa de baixo é a forma moderna, bem parecida com o que está na Bíblia, embora no texto bíblico seja mais desenhadinho. Seria no jornal, nos sites, nos jornais lá de Israel, nos sites. Você pegar alguma série aí da Netflix, você põe em hebraico, vai aparecer esses caracteres aqui. Que no hebraico tem um nome um pouco diferente do aramaico, tá? Nós sabemos esses nomes aramaicos pelo siríaco. No siríaco se dá esses nomes. Então, no aramaico muda um pouquinho os nomes das letras, mas eles têm os mesmos sons. As letras têm o mesmo som, tá? Então, da direita para a esquerda aqui, ó, nós falamos em hebraico Aleph, em aramaico Alaf. É representado por esse sinalzinho aqui, que é como se fosse um fecha, uma aspasinhas, né? Porque o Aleph não tem som. Ele seria o que a gente chama de pausa glotal. É como se você fosse pronunciar e parasse assim, né? Um som
que só vai se pronunciar com a vogal que estiver abaixo dele. Então é a letra que no hebraico chama Aleph, no árabe é Alif, né? E aqui no aramaico é Alaf, esse PH como F. O Beit, né, que é igual no hebraico, tem som de B ou de V, aí vai depender da vocalização que nós vamos ver lá. O Gamal, que em hebraico a gente chama de Gimel, e no aramaico é o Gamal. O Dalet, no hebraico, é o Dalat, no aramaico, que é esse sinalzinho. O Re, uma das letras do nome sagrado, vai aparecer em alguns manuscritos desse jeito aqui, ó. O Re, em hebraico é assim, representado pelo nosso H latino. O Vav, também uma das letras do nome sagrado, vai aparecer assim nos manuscritos, ó. No hebraico é assim, chama Vav, tem som de V. O Zain, que esses que estão em negrito aqui vão aparecer nos manuscritos egípcios, no paleo-hebraico, né? Algumas inscrições em pedra vão aparecer mais assim. Desse jeitinho mesmo que está aqui, vai aparecer nos manuscritos de Elefantina, em aramaico. Eles vão aparecer desse jeitinho aqui mesmo. O Zain. O Het, que se translitera como um H com pontinho embaixo, que nós não temos esse som na língua portuguesa, né? Esse mais cultural aqui. Het. O Tet, que é representado também com um T com pontinho, porque lá no arcaico era T, T, diferente de T, era T. Então, é esse símbolo, parece até um theta no grego, né? O Yud, ou Yod, é a letrinha pequenininha aqui. O Kaf, ou Raf, no moderno e na Bíblia você tem o Kaf Raf, que é o inicial e medial, assim, e o final, assim, mais compridinho, tá? É o Raf, Kaf ou Raf. E tem esse som parecido com o árabe também, o Raf. O Lamed, no aramaico é Lamad, é o som de L, mas não como no português, que a gente fala U, né? Vou falar Israel, né? Israel, Israel, esse L, Lamad no aramaico, Lamed no hebraico. O Mem, que no aramaico é Min, tem o Mem inicial e medial no hebraico moderno e na Bíblia, e o Mem final, que é essa forma mais quadradinha aqui. No aramaico não tem essas distinções entre as formas finais e iniciais e mediais, tá? Só que na Bíblia aramaica vai ter, porque ele vai seguir os caracteres ali, como está no hebraico. Mas lá nos manuscritos de Elefantina, nas inscrições em pedra, não vai ter diferença entre forma inicial, medial e final. O Nun, que é o N, N, e o Mem é M, M. A gente em português fala né? Fala meio pelo nariz. Em hebraico e aramaico também tem essa pronúncia M. O Nun também, N. Tem a forma inicial e medial e a forma final. E lá nos escritos mais arcaicos ele é assim. O Samer, no hebraico, no aramaico é Semkat, essa forma aqui, bem diferente, né? No hebraico e na Bíblia vai estar mais desse jeito, meio redondinho. O Ain, no hebraico é E, no aramaico e no siríaco, que é essa bolinha, e essa forma
também parecida na Bíblia hebraica. Aí o P ou Fê, e tem essa forma arcaica, e na Bíblia vai ter essa forma inicial e medial e a forma final. Sade, no aramaico é Sade, vai ser representado por este S com um pontinho embaixo, que tem esse som de tss, tss, também igual ao som do hebraico. O Kof, que é falado meio aqui, K, né? Hoje o israelense nem diferencia muito esse, por exemplo, o Raf, que seria mais forte do Het, e o Ain, é o árabe que consegue falar melhor esse Ain, né? O Kof também era mais aqui, K, como era no aramaico. O Reish, tem som de re, é igual o nome no aramaico também. O Shin ou Sin, em certos períodos não tinha diferença desses sons. É o caso lá do Shibolete, Cibolete, né? Alguns não conseguiam falar o Shibolete porque não tinha o Shin. A mesma letra para representar tanto o Shin quanto o Sin. Na Bíblia hebraica vai ter a vocalização, então ponta direita Shin, ponta esquerda Sin. O Tav, essa cruzinha, e também tinha um som aspirado de Fé, Fé e o de T. Então, esses sinais não tinham vocalização, tá? Como nós temos hoje na Bíblia hebraica, na Bíblia aramaica. É como no hebraico moderno, você vai ler um jornal, não tem vocalização. A não ser quando a palavra vai dar duplo significado, algum nome estrangeiro, aí eles colocam a vocalização. Mas, originalmente, tanto o árabe siríaco quanto o hebraico, aramaico, moabita, fenício, todas essas línguas semíticas não tinham vogais. Só observe o seguinte, elas não tinham vogais na escrita, tá? Não existe língua sem vogal na pronúncia. Então, elas tinham uma vogal subentendida. Como hoje você vai ler, como é que consegue ler sem vogal? Porque as palavras já você não lê sílaba por sílaba. Você lê como se fosse uma palavra inteira. E praticamente no começo você vai aprendendo a adivinhar qual é a vogal que está abaixo, né? É meio místico. O árabe é assim também, né? Os sinais vocálicos do árabe foram criados depois. Também o siríaco. Os sinais vocálicos do siríaco foram criados depois. Porque aquela história de que estava se perdendo certas pronúncias, porque as línguas não eram mais faladas, aí, pelo que se sabe, todo mundo colou dos sírios, tá? Foram os sírios que começaram a inventar sistemas de vocalização na sua língua. Eles pegaram os caracteres gregos e adaptaram, colocaram em cima das consoantes, e aí os próprios maçoretas acabaram emprestando, e depois os árabes também. O árabe tem um sistema mais simplificado de vocalização. Você tem só 3 sinais, né? Um que é A, um que é I, um que é U, que é uma característica das línguas semíticas mais arcaicas. O sistema de vocalização, tanto hebraico quanto aramaico, tem 15 sinais vocálicos, fora os sinais de cantilação, que passam dos 40, né? Você tem sinais de cantilação para textos narrativos e tem sinais especiais de cantilação para os textos poéticos. Então, é uma ciência você estudar a Bíblia hebraica, porque tem também a questão dos sinais de cantilação. Originalmente, a língua não tem sinal vocálico nenhum. Você teria que realmente conhecer a palavra para poder pronunciar. E aí, como eu falei, a partir do século VI até o século XII, começaram a inventar sinais concorrentes.
e o que se estabeleceu como padrão, e até pronúncias concorrentes, tá? Que pronúncia, como a gente sabe como os judeus pronunciavam, ou os gregos pronunciavam a sua língua na antiguidade? A gente não sabe, não tinha gravador. Então a pronúncia que a gente usa do hebraico hoje, moderno inclusive, é a chamada pronúncia sefaradi, né? Porque a pronúncia askenazi é diferente. Quando se foi restaurar a língua hebraica, até se ia restaurar com a pronúncia askenazi, que é a pronúncia ali mais dos judeus alemães, né? Mas aí percebeu-se que a pronúncia sefaradi, que são as pronúncias dos judeus espanhóis, seria mais próxima do arcaico. Então se resolveu usar a pronúncia sefaradi. Mas ainda existe em sinagogas askenazi a pronúncia askenazi até para a leitura da Bíblia, né? Até pronúncia tem essas variantes também. O árabe que diga, né? Você tem o árabe uma escrita igual e pronúncias diferentes. Tem um árabe egípcio, você tem um árabe levantino, você tem um árabe sírio. Não é tão simples as pessoas se entenderem árabes. O árabe egípcio é o mais difundido, mas existem variações. A escrita é a mesma e as pronúncias são diferentes. Isso é chamado na linguística de diglossia. A diglossia é quando você escreve com os mesmos caracteres e pronuncia diferente. Então, este é o alfabeto, né? Um dos alfabetos também, porque entenda que na história do aramaico, do hebraico, você tem lá nos escritos de Qumran um tipo de alfabeto, você tem em Elefantina, no Egito, um tipo de alfabeto, você tem em diferentes lugares do mundo variaçõezinhas desse alfabeto, tá? Às vezes são variações maiores, porque vai depender da época e da região, você vai ter diferentes alfabetos para uma mesma língua, mesmo para o hebraico. Você pode ler hebraico moderno fluentemente. Se você pegar os textos manuscritos de Qumran, você não vai conseguir ler. Você pode ler a Bíblia hebraica normalmente, vai pegar o texto de Qumran, não vai conseguir ler. O estudo de manuscrito já é uma outra ciência aí, que vai estudar essas variações, que são variações de escribas, né? Em épocas diferentes, você tem diferentes tipos de escrita também. Eu coloquei aqui como é hoje em algumas variações do alfabeto que a gente chama quadrático, tá? Então, alfabeto hebraico, aramaico, quadrático. Relembrar, quem já sabe não vai ter problema nenhum, mas quem ainda não está alfabetizado, eu peço um pouquinho de paciência e um pouquinho de esforço aí para você. A alfabetização nas línguas semíticas é uma das partes mais complexas, tá? Então, esse quadrático aqui, ó, então essa forma é o que está na Bíblia, tá? Tanto no texto hebraico quanto no texto aramaico. É esse alfabeto que você precisa saber para ler a Bíblia, tanto em hebraico quanto em aramaico. Então, o Aleph, sem som, o arcaico vai ser assim, veja que é parecido com a letra grega, o grego lá das ilhas de Naxos, na Ática, na Jônia, escrevia o alfa assim, ó. Eles ficavam invertendo, né? Quando era para lá, o alfa virava, quando era para cá, até que ficou em pé. Mas veja que é muito parecido. Em Qumran, é um pouquinho parecido com esse aqui, mas também é um pouquinho diferente. Lá para o século XIX, se inventou uma escrita cursiva, que é o que a gente usa hoje para escrever, assim, é mais rápido, né? Vai escrever, você não escreve quadrático, pouca gente vai escrever quadrático no caderno, né? A gente escreve assim, que é essa escrita cursiva,
que foi criada lá pelo século XIX. Essa escrita aqui é chamada de Rashi, mas provavelmente Rashi nunca usou isso aqui. Na verdade, é um alfabeto também sefaradi e que se espalhou na França e em outros lugares. Também se chama de uma escrita rabínica, porque os comentários rabínicos, né, não a Bíblia rabínica, os comentários de Rashi, Ibn Ezra, de vários autores medievais, ele vai estar com essa escrita, tá? Você comprar aí a Bíblia, a Torá, a Lei de Moisés, da editora Sefer, você vai ver que tem um texto hebraico, do lado tem o Targum de Onkelos, em aramaico, e vai ter no rodapé esta escrita aqui, ó, que é a escrita de Rashi. Chamada escrita de Rashi, mas é só um padrão de nomenclatura. Provavelmente é uma escrita sefaradi, arcaica. A gente translitera com esse sinalzinho, tá? Não confunda a transliteração com tradução e nem com a pronúncia. É quando a gente não tem aquela letra na língua, a gente usa algum caractere ou alguma outra letra para representar. Então, tradicionalmente é usado esse sinal para representar o Aleph. Ele não tem som, vai depender da vogal que estiver abaixo dele. Então, assim, o Beit com pontinho é B, sem pontinho é V. E quando não tem ponto, você tem que saber ler se é B ou se é V. Tá? Na Bíblia Hebraica está toda vocalizada. Então, a Bíblia Hebraica não tem esse problema. O hebraico moderno, quando a gente está aprendendo, a gente tem que adivinhar também, né? Se é B ou se é V, porque não tem nenhum sinal vocálico, nem no arcaico e nem no hebraico moderno. O arcaico era assim. Olha em Qumran como é diferente. Quem vê aqui nem vai saber que é um Beit, né? Aí a cursiva também é diferente e de Rashi também. B com ponto e V sem ponto. O Gimel pode aparecer com um ponto ou sem. Antigamente tinha sons diferentes, tá? O Gimel sem ponto tinha o som de G, R, G, com ponto G. Mas nem hoje existe essa variação no hebraico e nem na pronúncia do hebraico bíblico ninguém também pronuncia de forma diferente. Ele é esse sinalzinho aqui no arcaico, em Qumran, ó, como é que ele é. Bem diferente também, né? Cursivo também diferente. A escrita chamada de Hashim é bem parecida. Era o Gagegi Gogu, não tem som de J, as línguas semíticas, só o árabe tem o som de J, né? Todas as que eu conheço, outras são Gagegi Gogu, não tem G, G. Tomar cuidado, então. O Dalet também tem ponto ou sem ponto. Na pronúncia muito arcaica, tinha diferença entre D, sem o ponto, e D, com o ponto. Como tem hoje no árabe, né? O árabe tem essa diferença entre D e D. Então, virou delta, ó. Lá no arcaico era assim, depois os gregos transformaram no delta. Em Qumran, ó, como é que é? Parece o número 4, né? E o cursivo também diferente. Na esquerda de Rashi parece um 7. A transliteração é D mesmo, o som de D. O Re, que o israelense hoje quase não pronuncia, né? Bem fraquinho. Era assim no arcaico, Qumran, cursiva, Ash. A gente translitera com H, tem um R bem fraquinho e no final não tem som. Vav, arcaico é assim, parece um Y. Em Qumran se encontrou assim um curvadinho, na cursiva é só um pauzinho. E Rashi é a mesma coisa. O Zain, o arcaico, ó, parece um I. Em Qumran confunde, né, os dois. A cursiva também diferente. E Rashi
mais parecido, o som de Z. O het, o arcaico, daqui veio a aspiração branda e a aspiração áspera do grego. Lá nos textos arcaicos em grego era usado essa letra na frente para indicar a aspiração e depois ficou só a aspiração áspera e a branda. Em Qumran parecido, cursivo também, em Rashi também. Se translitera com H com pontinho. Opa, serve tudo. E o het, né, o H com pontinho, o som de R bem forte. Het. Tet, que a gente falou, ó, o arcaico, essa bolinha com X. Em Qumran é bem parecido, cursivo é um pouco diferente. Em Rashi parece um Ain, né? Mas é Tet. Transliteras com T com pontinho, tem som de T. Yud, bem diferente no arcaico. Em Qumran não muda muito, a cursiva nem em Rashi muda. Costuma se transliterar como Y, o som de I. No hebraico e no aramaico, essa letra é a mesma letra que vai aparecer de 3 formas diferentes. Com ponto é K, sem ponto é Ra. E vai aparecer na forma final desse jeitinho aqui, ó, mais compridinha. No arcaico não tinha diferença nenhuma das 3. Era escrito assim, parece até um K mesmo invertido, que depois virou capa no grego. Em Qumran, como é diferente, ó. Tem nada a ver, né? E aí a cursiva vai ser bem parecida. Rashi também. Se translitera K, esse K com um tracinho se lê. E esse aqui também. É o K ou R bem forte. Com um ponto é K, sem ponto é Ra. O Lamet, no arcaico diferente, ó. Em Qumran até que é parecido. A cursiva é diferente. Em Rashi é parecido o som de L, mas mesmo no final, né? L. O Mem, e depois o Mem final. Então, quando a última letra da palavra aparece assim, no arcaico é bem diferente, não tem forma final. Em Qumran você tem uma forma final, forma inicial e medial. O cursivo parece o nosso N, né? E o final parece o nosso P. Em Rashi parece um Samer, né? E a forma final um Mem mesmo. Tem som de M. Aí temos o Nun final, o arcaico é bem diferente. Em Qumran até que é mais parecido, a forma final um pouco diferente. A cursiva é diferente aqui. O Rashi é bem parecido. O Samer é essa bolinha aqui. No arcaico é bem diferente, ó. Em Qumran é parecido. A cursiva é uma bolinha. E em Rashi parece um mem final, né? Mas é um Samer. Se translitera com S, mas cuidado que o som é de SS. Usa SS aqui para esse som de S, para você não confundir com Z. O Ain tinha este som gutural glotal na antiguidade, né? Como o árabe pronuncia o Ain. Mas se perde hoje. Tem alguns israelenses que pronunciam, mas é mais tido como sem som mesmo. No arcaico era uma bolinha, em Qumran é bem parecido com o Ain. A cursiva não parece com nada. E o Rashi é bem parecido também. O Pei com ponto, Fei sem ponto, Fei final, mais compridinho, no arcaico bem diferente, ó. Em Qumran até que é parecido. A cursiva também é diferente. Aqui quando a gente está aprendendo a cursiva, dá trabalho fazer essa. Vem aqui, sobe para lá e faz uma curvinha assim. O Fei final. Em Rashi é parecido, né? O final é P com ponto, F sem o ponto, final é F. Pronúncia é a mesma. O Tzadi, a forma medial
inicial é essa aqui, a final é compridinha assim, ó. O arcaico é bem diferente. Em Coran até que parece aqui um pouquinho. A cursiva é bem diferente também. Faz uma voltinha aqui, depois sobe. Em Rashi parece um Lamed, né? E a forma final é bem estranha, parece um Zain. Se translitera um S com um pontinho e a pronúncia é TS. Start, né? O Kof, a gente já falou que esse K. O arcaico é um pouco parecido ali. Em Coran também não muda muito. A cursiva é compridinha aqui. E a escrita de Rashi também é parecida. Tem o som de Q, translitera Q, tem som de Q. O Reish é um som um pouco diferente do nosso R, tá? Reish. A escrita arcaica lá tem uma curvinha aqui, parece um Dalet. Em Coran é parecido, cursiva não muda muito, nem Rashi. A transliteração com R, mas é um R de Ra, Re, Ri, Ro, Zu. O israelense pronuncia melhor, né? Esse Re do que a gente. Essa letra é a mesma, mas tem dois sons diferentes, depende da pontuação. Então, na Bíblia hebraica e aramaica vai aparecer assim, ó. Sim com ponta esquerda e Shin com ponta direita. Lá no arcaico, no hebraico moderno, não tem ponto nenhum, você tem que saber ler para saber se é Sim ou se é Shin. No arcaico parece um W, em Qumran é bem parecido, a cursiva é diferente, parece um E. Em Rashi é bem estranho também, ó. Parece um F, né? Na transliteração, porque tem muito som de S, então coloca esse S com um acentozinho para transliterar o sim, e esse S com um tiquezinho aqui para representar o shin. Tem som ou de SS ou de X. O X, mas como o nosso X. Então é o sim. O TAV pode aparecer com ponto ou sem. Antes tinha diferença entre T e C. Hoje a gente não diferencia. O arcaico era um X. Em Qumran era um Tzinho assim, bem parecido com o TAV. A cursiva também é parecida e Rashi também. Se translitera T. Então isso aqui vai ficar gravado. Está gravado. Então quem não está alfabetizado é para ouvir umas 500 mil vezes para lembrar da pronúncia, tá?